estão aqui me prestigiando, né, e também faço um agradecimento à Fabergs, né, porque esse artigo aqui ele foi feito em 2015 e fiz uma releitura atual, né, e diz respeito ao problema de caso olhando uma atividade de estágio supervisionado na faculdade, né. Pelo presente trabalho na supervisão acadêmica de estágio, foi desenvolvido na empresa Júnior, que é uma empresa da própria faculdade, né. Visa-se apurar qual seria a forma de exercício profissional mais vantajosa para o profissional da advocacia. Nesse sentido, sob foco financeiro e tributário, de forma comparativa e ao mesmo tempo independente, pretende-se mensurar, discorrer e, ao final, concluir sobre a alternativa mais vantajosa para o profissional advogado, e atenção às particularidades do caso concreto abordado, portanto, se advogar como um profissional autônomo através da sociedade de advogados. Ao final, produzimos um quadro comparativo da situação estudada. O problema nasceu a partir da análise de uma pessoa jurídica inoperante, que à época foi autuada pelo município de Porto Alegre. Se ela entrar no plano da legalidade ou não da autuação, tratava-se a pessoa jurídica analisada de uma sociedade de advogados, em que o advogado, no caso sócio administrador, manifestou seu expresso interesse de manter a sociedade ativa e ao mesmo tempo inoperante. Posição tomada é essa por questões estratégicas também, nesse primeiro momento. Na ocasião, fora percebido pelo estagiário que o gestor da sociedade de advogados não sabia, não conseguia mensurar sobre a eventual vantagem ou desvantagem financeira e tributária de manter a sociedade ativa e ao mesmo tempo inoperante, posto que optativamente poderia trabalhar como autônomo na qualidade ordinária de advogado. Tal questão se mostrava crucial para a sua decisão de manter ou não o registro empresarial, tendo que não praticava o fato gerador pela pessoa jurídica. Nesse quadro de imprecisão que foi extraída da figura do advogado, decorreu uma necessidade de avaliação operacional e fiscal mais aprofundada no que toca às duas formas de exercício profissional possíveis, seja pela pessoa jurídica ou na condição de advogado autônomo. Nascendo, assim, a questão problema que visa ao final concluir, em atenção às formas de tributação existentes, às despesas inerentes à prestação profissional, qual a forma menos onerosa para o exercício da advocacia, externando as eventuais vantagens e ou desvantagens de praticar o fato gerador pela empresa ou como profissional autônomo. Da análise e coleta de dados em atenção aos elementos contábeis. Isso que é importante ressaltar, porque toda a questão empresarial passa por uma análise contábil, né? E como diz Eudícides, né, que é um doutrinador, um escritor de livros contábeis, né, cumpre ressaltar que a contabilidade, com os dois relatórios, né, os principais, que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, um complementando o outro, atinge a sua finalidade de mostrar a situação patrimonial e financeira da empresa. Ainda porque compete registro e são frutos da atividade profissional analisada, segundo o mesmo, e em outra obra, tratar de despesas administrativas, o mesmo conceitua-se. As despesas administrativas representam os gastos pagos ou incorridos para a direção ou gestão da empresa e constituem-se de várias atividades gerais que beneficiam todas as fases do negócio ou objeto social. Constam dessa categoria itens como honorários da administração, salários e encargos do pessoal administrativo, despesas legais, judiciais, material de escritório, entre outros. No caso em comento, quando da apresentação do DRE, as despesas administrativas serão deduzidas da apuração do resultado operacional bruto e, quanto aos impostos, deduzidos do valor apurado no resultado operacional, conforme prescreve a legislação de SAs, para ver como a contabilidade anda junto com o direito, né? Conforme a lei de SAs, né? Resultando o lucro líquido antes das participações, e sendo superado tal elemento, resultará adiante no resultado líquido do exercício. No caso da sociedade de advogados, no comento, as referidas despesas se classificaram no DRE como despesas administrativas de ordem geral, aluguel, serviços profissionais contratados, combustível e material de escritório, conforme a estrutura legal exige, desta forma, em dedução do resultado operacional bruto. Quanto aos tributos incidentes sobre a sociedade, PIS, FASEC, COFINS, correspondentes a tributos sobre o faturamento da sociedade,
situando-se deduzidos da receita operacional bruta. E no que toca ao ISS, no caso sendo escolhida a forma fixa de tributação mensal, conforme o número de profissionais habilitados, segundo a legislação municipal permite. Se encontra abaixo da receita operacional líquida, devendo ser deduzido do mesmo como custo do serviço prestado. O imposto de renda e a contribuição social incidente se mostram deduzidamente abaixo do resultado operacional do exercício, resultando, após a dedução do valor apurado correspondente dos tributos do imposto de renda e contribuição social, no lucro líquido antes das participações. A contribuição previdenciária patronal incide sobre o prolabore dos sócios, deduzida conforme o DRI abaixo deduzido. Esse aqui seria o esqueleto de uma sociedade de advogados. E isso está tudo na lei das SAs, quando coloca no plano prático contábil, consegue ter essa leitura. É exatamente o que eu narrei antes. Para essa abordagem, né, que a gente está fazendo um estudo de caso também, para alcançar essas respostas para o problema análise proposta, o estudo seguiu os seguintes passos. Verificou-se as despesas administrativas da operacionalização e manutenção da pessoa jurídica. Verificou-se as despesas administrativas de advogado como profissional autônomo. Em atenção a uma receita hipotética de 100 mil anuais, verificou-se as formas de tributação existentes à pessoa jurídica e, de forma mensurativa, apontou-se qual se mostraria mais vantajosa e menos onerosa ao caso concreto. Em atenção a uma receita hipotética de 100 mil anuais, verificou-se a forma de mensuração da carga tributária do advogado profissional autônomo. Discorreu-se sobre as vantagens e desvantagens conclusivamente, apontando qual a melhor opção para o caso concreto. Criou-se uma tabela de despesas e fiscal comparativa no que toca a cada situação narrada geral. Despesas administrativas gerais. As despesas administrativas aplicadas ao estudo atendem a um valor médio aproximado de mercado em situações semelhantes, segundo contatos concedidos com profissionais da área da contabilidade do setor imobiliário do setor no mês de novembro de 2015. No caso, a sociedade de advogado não possui funcionários, apenas 2 sócios. Quanto à sala comercial, despesas com combustível e material de expediente, não há distinção entre a sociedade advocatícia e o profissional autônomo para fins de mensuração, pois, para os 2 casos, a sala profissional é um fator importante, segundo os advogados contratados, como parâmetros da hipótese estudada. Ser que o endereço profissional fixo demonstra profissionalismo e a segurança para clientes, servindo de referência, ainda que somente seja utilizado pelos funcionários para reuniões ocasionais. Então, essas são as despesas, né, em comum, havendo apenas uma distinção na questão do advogado autônomo, que ele não precisaria necessariamente de um contador, como uma empresa, né? Que seria, que seja a sociedade de advogados, seja uma empresa mercantil, ela tem um CNPJ, enfim, é classificada como uma empresa, né? Então, a sala do contador seria em torno de uns 788, né? A sala comercial em torno de uns R$1.000, e são despesas mensais, outras despesas administrativas em comum também 300, né? Material de escritório, bem baixo, ok? Então, vocês podem perceber que ano, total de exercício ano, a sociedade de advogados teria 25.476, para o advogado autônomo 16.020. Então, a distinção está naquele 788, que pagaria 12, alguns 13. Né? Da incidência tributária com base numa receita bruta hipotética de 100 mil. Quando eu falo receita, eu falo a pessoa jurídica. Ou, no caso do autônomo, uma renda, né, de 100 mil. A pessoa jurídica ganha 100 mil e o advogado também ganha 100 mil. É a partir daí que eu fiz o estudo. Bom, eu farei aqui a questão das formas de tributação, tá? O lucro presumido, né, sendo uma sociedade prestacional, né, seria 32%, né, incidência sobre a receita bruta, né? Então, esse percentual de incidência para a formação da base de cálculo, né? Daí se aplica assim as regras tributárias, né? Mas, do imposto, enfim, da contribuição social, mas é 32% de percentual redutor, né? Para chegar à base de cálculo, né? Ou coloquei como observação a primeira, que não tem empregado, então, portanto, não tem INSS de empregado e FGTS de empregado, né? O prolabore de 1.400 para cada sócio, abaixo da faixa. Imposto de renda na pessoa jurídica, a alíquota de 15% sobre a base de cálculo. Tá? Então, vocês veem aí, tem a forma de cálculo, tem nesse material que eu coloquei para vocês. Não tem, só no site mesmo,
né? Mas vocês podem perceber que ali tem a aplicação dos 32% sobre 100 mil para a formação de base de cálculo, né? Que aí aos 32, aí tu aplica os 15% do imposto de renda, aí chega ao imposto de renda de 4.800. Depois tu vai ter uma tabela geral comparativa, né? Você vai passando imposto por imposto, tributo por tributo. Contribuição social, né? Que é os 9% sobre a base de cálculo, o PIS e COFINS, né? Que é diferente da base de cálculo, né? A base de cálculo é direto ou puramente o faturamento da pessoa jurídica, sem percentual de redução, como ocorre no imposto de renda e contribuição social. Então está ali a aplicação das alíquotas sobre o 100, né? E aqui a questão do ISS, né? Nós estamos muito presumidos, né? Tudo presumido até agora falado. O ISS, né, tem duas formas de fazer o recolhimento, né? Que é através pelo número de profissionais, né? No caso seriam 2, né? E sobre a tributação sobre a receita. Evidentemente, tu vê que o número de profissionais é muito mais vantajoso, né? Pelo menos quando se trata de 2. ISS pagaria em torno de 2.775 à época, e o percentual de 5% é 5 mil, né? Então nós seguiríamos, evidentemente, por esse caminho aqui, pelo número de profissionais. Contribuição previdenciária patronal, ela incidiria sobre a remuneração paga aos sócios, no caso seria o prolabore, né? Então seria sobre os 1.400, vocês vão ver no quadro depois. E o INSS individual, que é visando a aposentadoria, né? Nós estaremos na faixa dos 11%. Tá? Aqui nós entramos sobre a outra forma de tributação, que é o Simples Nacional, né? Que é a gente sabe que é um percentual diretamente aplicado, né? Sobre a receita bruta, né? É um sistema de unificação, né? Que abrange quase todos os tributos, né? Mas tem que ser por fora, né? A contribuição para a Seguridade Social, que se faz da mesma forma com relação ao presumido, né? E a contribuição patronal também, né? Com relação à questão do prolabore, né? Aí não se distingue. Então, vocês podem notar que para 100 mil nós temos na primeira faixa, né? Que é uma alíquota única de 4,5%. Nessa faixa não se paga, né? Se você vai pagar imposto de renda do Simples Nacional, nessa faixa não, as outras começa a pagar, né? Mas aí imposto não paga, tu paga o PIS/PASEP, né? Então tu ali a formação, a contribuição social, PIS/PASEP e ISS, 2% para chegar aos 4,5% aplicável. Então tu chega a 4.500 do Simples Nacional, né? Então vocês já veem que tem uma diferença diferente, né? Que a soma dos tributos só que dava 4.800 no imposto de renda do presumido. Nós estamos falando. E quanto aos tributos devidos por força, marcha 5, conforme acima e fio decorrer, havendo a incidência das contribuições sociais na modalidade de sócio individual, do individual do sócio, empresário, e da obrigatoriedade da contribuição previdenciária patronal, incide sobre o prolabore, repete-se da mesma forma a tabela do presumido. E aqui nós temos a tributação na condição de advogado autônomo. O advogado deve recolher os seguintes tributos: o exercício da profissão, que é o imposto de renda, né, da pessoa física, no caso havendo recebimento de honorários apenas em pessoas físicas, com a feita de arrego cameleão, né, que é mensal, né, com a alíquota progressiva de 27,5% daí no caso. Né. E atenção às deduções de despesas registradas no livro caixa, né, e a carga de recebimento da pessoa jurídica, sempre de emissão da RPA, deve-se lançamento mediante o ajuste anual ao final do ano. Ainda deve-se ao longo do exercício imposto sobre serviços de qualquer natureza, né, em regra da legislação municipal, não foge, como a gente comentou, e ainda deve-se ao autônomo proceder na sua contribuição para o Instituto Nacional, e aí fica caro, porque nós estaríamos em cima da percentual de 20% sobre o salário de contribuição, né, e respeitado aquele teto ali, que é 4.663, né. Aqui se nós vamos calcular, né, a questão da renda oferida pelo advogado, né, a gente deduz as despesas ali, né, do livro caixa, né, despesas do escritório, né, 16 mil, a dedução do INSS para a compulsão da base de cálculo do imposto de renda, nós teremos a base de cálculo de 73.567, né, então o imposto de renda é 20.271 e o ISS 528, o INSS de 20% aí é 11.193, né. Vocês podem perceber que as despesas mais IR, mais SQN, mais INSS dá 47 mil. Isso aí representa quase 50% entre tributos e despesas, né, do que ele ganharia ou oferiria, né, ao longo do ano. Né. Então aqui a gente começa a fazer uma comparação mais precisa, né, forma de tributação pela pessoa jurídica versus advogado autônomo. Vocês já podem
excluir de plano, né, a questão do lucro presumido. A gente tem o quadro do lucro presumido, o quadro do Simples Nacional e como advogado autônomo, né? Então vocês podem perceber que ali pelo valor recebido pelo número de sócios, né? Vou começar por Simples aí mais. Você vê ali as despesas lançadas, despesas administrativas, nós temos o contador, como antes pisado aqui no primeiro quadro, né? Que é a única despesa que se difere do autônomo, né? Temos a sala comercial, nós temos outras despesas administrativas, materiais de escritório, resultando um total mês, uma multiplicação por 12 meses da ano. Então nós temos um presumido 25.476, repete-se igualmente no Simples Nacional, e o autônomo tem 16 mil. Claro, nós temos que analisar essa questão, que aqui são 2 sócios, né? Aqui é um autônomo, ele é sozinho, não tem que dividir com ninguém, né? Mas isso é muito importante depois quando a gente entrar numa reatualização desse panorama com base numa nova legislação. Então, vocês podem perceber a carga tributária ali total, onde do lucro presumido, tem imposto de renda, contribuição social, PIS, PASEP, COFINS, ISS-QE, contribuição patronal, INSS, dá 24.521. No Simples já cai para 14.916. Né? E o advogado autônomo, 31.952. Né? Então, ali, total despesas administrativas gerais e tributos, presumido, 49 mil, quase 50 mil, 40.300 pelo Simples, né? E o advogado autônomo, 47 mil. Dividendos distribuídos, né? 20 mil, né? 29 mil pelo 29.704, pelo Simples Nacional, e 52 mil como autônomo. Qual é ainda que seja diferente essa concepção, essa comparação de comparar com a distribuição entre 2 pessoas em uma, isso é importante avaliar sobre o aspecto do limite do recebimento. Por exemplo, o Simples Nacional só pode aplicar essa livre de 4,5% até 180 mil. Então, tu tem que ver, né, se vale a pena tu ter um sócio para ganhar tão pouco, né, ou melhor tocar sozinho. Né? Isso é muito importante, essa análise sobre esse prisma. Né? Tem os prolabórios ali, que no caso do autor não tem. Né? Então, olha, tem os dividendos distribuídos. Vamos ter o Simples, já viu que é mais vantajoso que o lucro presumido. Então, 29 mil de dividendos distribuídos, 29.704 no Simples, e um prolabório de 29.904. Então, entre prolabório e dividendo dá quase 60 mil. Né? Mas tem dividido com 2. Aí dá 29.804. O advogado autônomo, ele ganha ali 52 mil, né, nos dividendos. Então, não tem um prolabório, enfim, ele tem 52 mil, né, é uma vantagem bem grande, né, com relação ao advogado que joga um colega e ganha oferece esse mesmo valor de receita. Né. 29 mil ele ganha individualmente, enquanto o autônomo também de 52 mil. Um exercício de reflexão sobre o aspecto ponto de equilíbrio. Diante do quadro desenhado, valeria a pena tributar pelo Simples? A gente pergunta para esse advogado ali, né, ganha isso aí no máximo, né, puxar um colega para trabalhar, né, dá para ver que não. Analisando a pessoa jurídica optante pelo Simples, se numa receita de 100 mil, 30%, ou quase 30% é dividendos e outros 30% é prolabório, para se chegar ao valor recebido individualmente pelo autônomo, teria que a pessoa jurídica obter uma receita bruta anual de 250 mil, o que extrapolaria a receita limite para essa alíquota de 4,5 a 180 mil. Então, não teria nessa faixa de 180 qualquer viabilidade, né, financeira. Você tem que ganhar bem mais por isso. Não vale a pena. Só que, pessoal, em 2017, a OAB, aí, fazendo uma propaganda para a OAB, ela fez uma luta aí, e nos colocou numa condição melhor sobre o prisma da sociedade no pessoal de advogados. Né? Então, em conta de todas as disposições citadas pelo presente artigo, criado no ano 2015, especialmente no que toca à forma de tributação e recolhimento unificado denominado Simples Nacional, o Conselho da OAB publicou recentemente o provimento número 170/2016. Então, regulamenta a abertura, o funcionamento e a extinção das sociedades unipessoais de advocacia. Então, tu hoje, né, poderia montar uma sociedade consigo mesmo, né? É a figura muito equiparada, né, à empresa individual de responsabilidade limitada. Né? Além dessa responsabilidade limitada, quando se fala em questão prestacional, fica
não é uma limitação máxima, né? Possibilidade pessoal, né? Então, olha aqui eu trouxe aqui um quadro comparativo da sociedade do pessoal com a jogada autônoma, já, então, né? Já que ele se mostrou muito mais vantajoso à época. Então, repetindo a questão do simples, né? E a questão da jogada autônoma, quando nós chegarmos às diferenciações, vocês podem perceber que o prolabore cai pela metade, porque não são prolabores para 2, é para 1, né? Pode chegar prolabore, tem uma sociedade pessoal, tem prejuízo nisso, né? Então, diminui pela metade, prolabore, né? A questão do INSS também diminui pela metade, né? Do sócio, né? Então, vocês vão ver que as total de despesas administrativas, né? Olha só que vantagem, né? A carga tributária já cai ali para 9.708 do Simples, quando nós ficamos cravados em 31 mil no autônomo. As despesas administrativas gerais e tributos, 35 mil, no autônomo está com 47 mil. Né? Dividendos distribuídos, 48 mil. O autônomo está com 52, só que tem mais 14 mil de prolabore ali. Então tu vai ganhar 62.968 e o autônomo parou com 52 mil reais. Né? Conclusivamente, atenção aos mesmos dados do estudo proposto lançado na tabela comparativa, pessoa jurídica autônoma, com ênfase à receita em questão e todas as peculiaridades cotejadas, propõe-se o ingresso da jogada autônoma na forma de uma sociedade unipessoal, ingressando de vez no Simples Nacional. Assim fazendo, não há dúvidas da vantagem tributária, representando aumento de dividendos distribuídos livremente de impostos na margem de 10,94%, que vale a 10.940, adicionais para o bolso do advogado do ingresso institucional. É bem vantajoso. Na verdade, é bem mais simples esse cotejo, é bem mais didático. Né? Está comigo, se quiserem. Eu achei interessante gostar desse valor.